Um sermão. João, vocês são nossos filhos de coração. Nunca deixarei que ninguém os magoe, nem que seja um padre. Agora vamos para casa contar a novidade para Alice. O doutor disse que a doença dela é paixão recolhida. Ficou com ciúmes de sua nova amiga e não via mais sentido em viver. Vamos primeiro falar com Toninha. Depois, todos juntos, falaremos com Alice. Já falei com Vida. Ela quer que, depois de tudo resolvido, os traga aqui para abençoar a união de vocês. Só uma coisa, João, o que lhe falei sobre sua mãe tem de ser um segredo nosso. Aos poucos, quando houver necessidade, vou contando aos outros. Como você mesmo disse, não quero que a pense em fantasma. Ela é só um espírito de luz, com direito a essas viagens. Abraçamo-nos apertado e fomos montar em nossos cavalos em direção à casa. Toninha ficou radiante de alegria. A união de seus meninos maiores lhe dava a certeza de dever cumprido. Alice se debulhou em lágrimas e dizia saber do amor por João desde pequenininha. 6 meses se passaram. Foi tempo suficiente para preparar a surpresa. José estava encarregado da festa de noivado. Pedi que preparasse as bandeirolas e encomendasse os quitutes nos melhores fazedores da cidade. Não queria que Toninha tivesse mais trabalho, bastava ela cuidar dos meninos. Dona Margarida era uma pessoa calada, mas de muita ajuda para Toninha. Encarregou-se da cozinha e preparava quitutes que os meninos adoravam. Mas pedi a José que se encarregasse de tudo, porque seria uma festa surpresa para João e Alice. Alice e João eram só alegria. Seus irmãos, felizes com a felicidade deles, compartilhavam de tudo em segredo. Graças aos céus, dinheiro não faltava. Agora me dedicava mais à pintura do que à ferraria. Aos poucos, João foi me substituindo, até eu pouco ir até lá. Os outros meninos cuidavam dos cavalos, quando não estavam na escola. Quando, por qualquer motivo, tinha de levá-los à ferraria, ficavam lá até tarde. Parecia que todos gostavam do mesmo ofício. Mas voltando à festa. O grande dia se aproximava. Pedi a Toninha que fosse com as meninas à cidade e comprasse o que mais lhe agradasse. Era um sábado ensolarado. A casa amanheceu com cheiro de festa. Disse a João e Alice que teríamos de sair cedo, pois tínhamos compromisso acertado. João sabia que era o encontro com Vida, mas Alice tudo ignorava. Ela se aprontou e estava linda. Seu vestido rosado, enfeitado com fitas de seda e babados plissados, lhe dava ar de princesa. Peguei a charrete e fomos os 3 ao encontro. Antes, pisquei o olho para Pedro, era um sinal para começar a enfeitar a festa. Alice se tornou uma linda moça. As faces rosadas e a alegria estampada no rosto eram um bálsamo para as minhas dores. Ela tinha colocado um chapéu rendado, que emoldurava mais ainda o seu rosto. João estava compenetrado, guiava a charrete como estivesse encaminhando para a igreja. Chegamos ao local do encontro. Quando desci da charrete, dei a mão a Alice para descer também, e ela logo perguntou: Pai, é aqui o encontro? Será que é quem estou pensando? Minha felicidade seria completa se nossa mãe viesse ao nosso encontro. Ela virá. Prometeu e sempre cumpre suas promessas, mas, enquanto a esperamos, quero lhe contar uma história de amor que já contei a João. E assim, todos sentados na relva, repeti a mesma história que João já sabia. Quando acabei de narrar, Alice chorava copiosamente. Não queria acreditar que Vida, sua mãe de coração, era um espírito. Pai. Não pode ser. Ela está viva. Eu sempre falei com ela. Quando brincava no riacho ou quando brincava com meus irmãos e me escondia por entre as árvores, muitas vezes a peguei nos observando. Como se tomasse conta para nada nos acontecer, mas nós a sabíamos muito ocupada. Sabíamos que sempre viajava para longe da fazenda. Agora o Senhor me diz que ela não existe. Ser espírito significa que já está morta. Não acredito que seja verdade. E, assim falando, chorava copiosamente. Filha, compreenda. A vida é um mistério, dos desígnios de Deus nada sabemos. Só sei que Vida é real em minha vida. Foi junto com ela que criei vocês. E, agora mesmo, a pedido dela, estamos aqui. Nisso, ouvi um cavalgar. Era a Vida que chegava. Daniel. Levantei da relva e corri ao encontro dela.
Vida, trouxe as crianças, como você pediu. Alice está triste, chorosa, porque lhe contei a nossa história. Como meus pais, eles saberão de minha presença, mas só quem pode ainda me ver como você é pequena a vida. Mas vamos até eles, lhes falarei por seu intermédio. E assim aconteceu. João logo quis saber por que não haviam. Ficou tristonho, mas por pouco tempo. Eu lhes falava por ela. Ela os abençoou, lhes falou de seu amor e que nunca estaria longe deles. Queria que fossem muito felizes e que tivessem muitos filhos, abençoando a união. Nisso, ela me pediu para que os dois se ajoelhassem e trocassem as alianças que eu trazia guardadas no bolso. Quando assim o fizeram, caiu sobre eles uma chuva de pétalas de rosa. Ali ficou para eles a comprovação de que Vida era um espírito, mas os amava como filhos. Vida se despediu emocionada. Foi a primeira vez que a vi ir embora sem cavalgar rápido. Eu estava muito emocionado e, de repente, levei a mão ao peito e caí sentado na relva. Pai. O que houve? Perguntaram os dois me abraçando. Não foi nada demais, respondi. Esse seu velho pai não aguentou tanta emoção, mas não fale em nada com Toninha. Hoje é dia de noivado e não de caras tristes, por preocupação, por nada. Os meninos me ajudaram a levantar e fomos para a charrete. Em casa, com certeza, já estaria tudo pronto. Fomos embora deixando a relva coberta de pétalas. No meio delas 2 lugares vazios indicando que alguém dali saíra. Chegamos logo em casa. Alice, quando viu tudo enfeitado, bateu palmas igualzinho como fazia em pequena quando estava feliz com alguma coisa. João ajudou a descer da charrete e logo todos saíram de casa, juntamente com o sanfoneiro contratado por José. A alegria era geral. Abracei Toninho e lhe falei da bênção dada por Vida. Fiz o mesmo com meus sogros. Queria que eles soubessem que em tudo havia a presença viva de Vida. A festa foi animada. Uma mesa comprida foi colocada do lado de fora da casa, ornamentada, e variados quitutes estavam sobre ela. As irmãs pajeavam Alice, dando a certeza de seu amor por ela. Pedi a José que convidasse os amigos da cidade. Todos compareceram. A festa estava animada. De repente, como sempre, chega esbaforido o padre. Daniel. Saíste de casa hoje? Foste naquela árvore onde sempre o encontro? Calma, meu padre. Assim o senhor terá uma síncope. Do que está falando? É melhor o senhor sentar primeiro, beber alguma coisa, para depois começar a rezar. Não estou para brincadeira, Daniel. Não vim aqui fazer sermão nem oração. Vim aqui para festejar, mas passei agora mesmo perto daquela árvore onde você fica horas e horas sentado e vi uma coisa muito estranha. O chão estava coberto de pétalas de rosa e, no meio dele, sua relva vazia, como se alguém estivesse ali quando elas caíram. Fiquei calado sem saber o que responder, mas Toninha, que a tudo assistia, veio em minha ajuda falando para ele. Sua bênção, padre. Escutei o que estavas a falar com Daniel, mas, se o senhor que lá esteve não sabe como aconteceu, como saberá Daniel, que está aqui na festa dos filhos? O padre coçou a cabeça e saiu resmungando muito estranho. Muito estranho. Dei um beijo em Toninha e fomos ver se estava tudo em ordem. Foi uma noite maravilhosa. Dona Margarida foi de grande ajuda. Estava em todos os lugares possíveis, fazendo com que todos fossem bem servidos. Era a primeira grande festa dada naquela casa. Meus sogros cedo se retiraram, pois a idade avançada não lhes permitia tamanho cansaço. Toninha estava feliz como nunca. Depois que todos se retiraram e os meninos foram dormir, ficamos só nós dois a conversar, como sempre fazíamos. Lembramos de quando eram pequenos, e Alice de João não desgrudava. Como disse Vida, já era destino planejado. Ficamos a conversar até o amanhecer. As lanternas da festa já estavam todas apagadas, indicando que precisávamos dormir. Daquele dia em diante, não se falou em outra coisa. Era assunto de festa para todo lado, e Toninha, com as meninas, ensinando os bordados. Toninha queria enxoval de princesa. Quando eu chegava em casa, eram peças de fazenda para todo lado. Quando eu estava no ateliê, pois o construía no segmento da casa, escutava as risadas das meninas. Toninha os ensinava e elas o faziam como se fosse uma brincadeira.
Eu já tinha conversado com Toninha. Tínhamos no banco depositado mais do que suficiente para comprar para eles uma modesta casinha. E logo fui falar com João e Alice. Teríamos de ir à cidade ver se alguma conseguíamos. Seria melhor para o João. Não teria de se deslocar muito para ir trabalhar. Para minha surpresa, recusaram de imediato. Não queriam se afastar de nós, vivendo isolados na cidade. Ali eram felizes e, como disseram, não seriam felizes vivendo longe de nós. Nesse mesmo dia que lhes fiz a proposta, apareceram lá em casa os pais de Vida. Vieram oferecer ao casal moradia. Disseram estar velhos, e eles seriam uma ótima companhia. Alice não respondeu de pronto. Olhava sério para João, esperando que ele desse a resposta certa. Eu fiquei calado, também esperando. Ir lá morar ou não dependia deles. Eu não podia resolver nada. Era a vida deles. Mas meu coração ficou apertado. A fazenda era um pouco longe e Alice era colada em mim. João agradeceu-lhes dando um beijo, respondendo que a proposta era abençoada. Mas, como já tinha me dito, não queria se afastar de casa. Meu sogro, então, deu logo a solução. Vamos construir uma casa, ali perto das árvores. Eu contribuo com uma parte do dinheiro para levantar a casa. João o abraçou fortemente e a mãe de Vida ficou cheia de lágrimas nos olhos. Depois da partida de Vida e da viagem dos outros filhos, a alegria deles eram essas crianças, principalmente Alice, Pedro e João, que foram trazidos por Vida. Comemoramos a solução dada por ele. Fomos logo lá para fora, para medir o terreno a ser aproveitado. Logo a construção estava sendo feita. Os céus ajudaram, me dando inspiração e continuando a vender meus quadros. Agora Pedro também se encarregava disso. Quando ia oferecer serviços da ferraria nas cidades próximas, aproveitava para vender meus quadros. Contratamos pedreiros da redondeza, que não cobravam muito e faziam um serviço perfeito. Nos fins de semana os meninos ajudavam, com João no comando os orientando. Em 6 meses, a casa ficou pronta. Parecia uma casa de boneca. Toninha fez, para as janelas, cortinas rendadas, e João as pintou de amarelo bem claro. Os meninos fizeram, no correr da entrada, 2 lindos jardins. Pedro, cada vez que chegava das viagens, trazia algum enfeite para casa. Quando tudo estava pronto, fomos falar com o pároco. Teriam de correr os papéis para o casamento, mas documentos, mesmo, só Alice os tinha. Uma certidão amassada que veio junto com sua roupa, quando foi deixada por sua mãe na entrada da cidade. Mas João, que com Pedro apareceu como perdido, nada trouxe de seu. E documentos, mesmo, só os que foram arrumados na escola. Foi assim que Pedro e João se tornaram meus filhos, com meu sobrenome. Sobrenome que eu tinha tanto orgulho e queria deixar como herança aos meus filhos. Assim os registrei e dei entrada na papelada. Logo fiz o mesmo com os outros, culpando-me por não ter feito há mais tempo, quando eram crianças. Mas, no fundo do coração, eu sempre temi que, de repente, aparecessem seus pais e os levassem com eles. Então, eles foram ficando sem que eu tivesse providenciado tal documento. Só a certidão de batismo dada pelo padre todos tinham, guardada comigo. E assim chegou o grande dia, João foi se arrumar na fazenda dos avós e Alice ficou em casa, sendo ajudada pelas irmãs. A pequena Vida era a mais entusiasmada. Estava linda naquele vestido rendado. Toninha a enfeitou com flores no cabelo, parecia um anjo saído de minhas telas. Alice estava linda. Quando ficou pronta e chegou à porta de casa, emocionei-me muito, levei a mão ao peito e tombei, já vendo tudo escuro. Acordei com as meninas chorando e um frescor em minha testa. Pensei ser Vida, com o lenço molhado com as águas do riacho, mas, quando abri os olhos, vi que era Toninha que cuidava de mim. No seu rosto, a preocupação era aparente. Daniel, que sentes? Perguntava ela. É só emoção, respondi. E fui me levantando, pedindo que ninguém ficasse triste. Disse que já estava bem e não devia mais existir preocupação. As meninas me abraçavam, me apertando, perguntando onde doía. Os rapazes, que quando passei mal já estavam em seus cavalos, agora me rodeavam preocupados, dizendo que a cavalo eu não poderia ir. Diziam que eu teria de ir com a noiva na charrete e,
Depois que passasse o casamento, me levariam ao doutor. Repliquei dizendo estar muito bem, que não precisava tantos cuidados comigo. Apressei-os, dizendo que íamos perder a hora marcada para a cerimônia do casamento. Foi aí que vi Alice sentada no chão, maculando aquele vestido tão branco. Ajudei a se levantar e ela me abraçou chorando. Pai, não é a primeira vez que passas mal. Se não me prometeres ir ao doutor, não arredarei o pé daqui. Deixe de bobagens, disse, como da outra vez, me recuperei rápido. Mas lhe prometo que me cuidarei. Irei amanhã mesmo me consultar com o doutor. E as prescrições que ele fizer, acatarei direitinho. Agora vamos embora, senão João aparece aqui. E assim chegamos logo à cidade. José mandou enfeitar até em frente à igrejinha. Alice era sua afilhada e tinha dele o maior dengo por ela. Quando nos aproximamos, os sinos começaram a repicar. Controlei minha emoção. Não queria estragar o grande dia de meus filhos. Toninha estava cabreira. De vez em quando, a olhava e via que ela não desgrudava os olhos de mim. Apesar de estar feliz, eu via em seus olhos a preocupação pelo que acontecera. Foi uma linda cerimônia. A pequena vida tinha ensaiado direitinho com Toninha. Ia abrindo caminho para a noiva, jogando pétalas no chão. Atrás de Alice vinham as irmãs, segurando a cauda de seu vestido de noiva. João esperava no altar com Pedro e os avós. Estava todo empertigado em seu terno riscado com um cravo no peito. Pedro era alegria estampada. A igrejinha estava cheia. Da cidade, todos foram convidados. Como era uma cidade pequena, todos se conheciam, e não era de bom tom deixar alguém fora da lista de convidados. Até porque o padre já tinha convidado a todos no último sermão de domingo. Ele aproveitou o momento e falou sobre as crianças abandonadas. Nem todos têm a sorte de encontrar uma família formada, que os acolha com amor, e seguiu falando por mais de uma hora. José até brincava, dizendo que o padre não acabaria, porque havia perdido o fio da meada. Pedro ria, esquecendo onde estava. Dei um pito nos dois, pedindo que fizessem silêncio. Dali a pouco, o pároco os estava abraçando. Também ele estava emocionado. Sabia que foram crianças largadas pela família e honra lhe seja feita. Sempre se preocupou, dando ensinamentos e me ajudando a criá-los. Fomos todos para a fazenda dos pais de vida. Lá tinha sido organizada a festa. Os avós providenciaram tudo, não permitindo que eu gastasse nada. Foi assim que conheci os irmãos de vida. Todos tinham vindo para o casamento. Mais que um convite, foi um ultimato que seus pais fizeram. João e Pedro eram seus netos trazidos por vida, e Alice, a primeira a aparecer levada por ela. Eles tinham carinho por todos os meus filhos, mas era visível a afeição que tinham por esses três. Às vezes, era até motivo de ciúmes. Os irmãos reclamavam que não tinham dos avós a mesma atenção. Os irmãos de vida eram muito amáveis. De minha história poucos sabiam. Só lhes foi contado que eu morava com Toninha e tinha 9 crianças adotadas. A festa foi até a madrugada. O sanfoneiro, já cansado, tinha exagerado um pouco na bebida e dormia com a sanfona agarrada nos braços, como se ela fosse uma pessoa. Graças aos céus, terminou tudo tranquilo. Dormimos todos na fazenda aquela noite. Alice e João, depois da valsa, foram para a casa nova. Passaram pelo cordão humano que os convidados formaram, recebendo uma chuva de arroz. Agradeci, naquela hora, a Deus, pedindo que lhes desse muito amor e fartura. Toninha já era cansaço visível. Despedimo-nos do restante dos convidados e nos recolhemos. O dia seguinte seriado. Tínhamos de limpar toda a fazenda e organizar tudo para levar aos 2 moços a pilha de presentes que lhes foram dados. Capítulo 3. O tempo passa rápido. Logo tudo tinha ficado longe, 6 meses já tinham se passado. Como sempre, estava eu sentado sob a árvore esperando por vida. Não era a primeira vez depois do casório. Sempre nos encontrávamos, nem que fosse por 1 hora. Mesmo depois de dias ou semanas, eu sempre comparecia ao local do encontro. Tudo tinha voltado ao normal. Alice e João não viviam mais em nossa casa, mas moravam tão perto, que, de fato, continuávamos todos unidos. Como prometi aos meus filhos, fui procurar o doutor. Ele ficou preocupado e me pediu uma série de exames. É cansaço,
Disse: minha saúde está boa. Só preciso de uns dias de descanso. Mas ele não acreditou em mim e tive de fazer os tais exames. O resultado não foi do agrado dele. Meu coração estava com batidas descontroladas, o que significava que não estava em perfeito estado. Receitou-me uma série de remédios e disse que eu teria de ir sempre consultá-lo. Queria acompanhar meu estado. E teria de verificar sempre minha pressão. Pedi que guardasse o segredo. Não queria que ninguém ficasse preocupado. Logo eu iria ficar bom e não valia a pena que eles soubessem. Quando contei a vida, ela ficou preocupada e me fez prometer que iria me cuidar, pois muitos dependiam de mim. Brinquei com ela dizendo: se algo me acontecer não será de todo ruim. Irei me juntar a você e viveremos juntos para sempre. Ela se alterou, como nunca tinha visto. Pare com isso, Daniel, disse ela. As coisas não são bem assim. Não penses que, se fizeres a passagem, ficarás comigo. O que está escrito, está escrito. Não podemos planejar o que não sabemos. Hoje estamos juntos, mas se fores só espírito não sei se poderemos caminhar juntos. Então, trate de se cuidar. Nem pense em ficar doente, pedindo que a morte venha visitar. Ela me abraçou chorando. Não entendi a dor do momento. Só mais tarde fui entender, muito mais tarde. Eu ficava horas e horas em meu ateliê. Quase não ia à cidade. Os meninos tomaram conta de tudo. Não precisavam mais que eu os orientasse. À noite, em vez de só conversar com Toninha, ficávamos todos em frente à lareira. Ali cada um contava como tinha sido seu dia. E, se algum acontecido se desse, nós ali mesmo resolvíamos. Meu filho mais novo resolveu ajudar nas missas. O padre era seu grande aliado. Sempre que ele precisava de algum conselho, em vez de vir a mim, primeiro procurava o padre. Eu não me aborrecia com isso, sabia que ele estava em boas mãos. Mas Pedro, cada vez mais, nos escapava. Gostava de viajar e não ficava um momento parado. Agora, já moço feito, Toninha não conseguia mais segurar as rédeas. Quando resolvia que ia dormir em outra cidade para voltar só no fim de semana, antes que Toninha dissesse alguma coisa, ele a abraçava e saía dançando com ela. Logo ela estava rindo e aceitando as desculpas dele para pernoitar fora. Um dia estava eu a pintar quando senti a mesma pontada no peito. Sentei num banquinho e comecei a rezar. Pedi a Deus que não me levasse. Como dissera a vida, ainda tinha os meus pequenos, que precisavam de mim. As palavras dela não saíam de minha mente. Agora tinha medo de morrer e perder o contato com ela. Coisa que nunca imaginei. Pensava que, se a morte batesse em minha porta, seria uma bênção. Iria para toda a eternidade cavalgar com vida. Fiquei ali um pouco sentado, depois fui pedir a um dos meninos, que estava a cuidar dos cavalos, que me acompanhasse até a cidade. Não revelei de pronto aonde iria. Disse para Toninha que precisava de material para as minhas telas. Quando chegamos à cidade, pedi ao meu filho que fosse ter com João na ferraria. Com certeza, eu não iria me demorar, eram só umas comprinhas. Fui direto ao doutor. Ele me examinou e tirou minha preocupação. Disse que, dessa vez, era cansaço de fato. Uns dias parado e logo eu ficaria bom. Fiquei mais tranquilo e fui ter com os meninos. Fiquei a conversar com José, coisa que há muito tempo não fazia. Aproveitei para contar a ele sobre meus planos. A cidade estava crescendo, e eu queria adquirir um lugar onde pudesse colocar meus quadros em exposição para vender. As meninas tomariam conta. Precisava dar a elas um ganho certo. Se um dia eu faltasse, teriam de onde tirar seu sustento. A ferraria era lucro certo, mas as bocas para comer eram muitas. José, como sempre, logo aprovou minha ideia, e saímos logo para procurar o tal lugar. Ele sabia de um espaço perto da igrejinha que fora construído para alugar. Fui conversar com o dono e, em vez de alugar, comprei-o de fato. Seria para vender os meus quadros e os diferentes objetos que Pedro trazia de suas viagens. Depois de tudo acertado, fui conversar com os meninos. Eles adoraram a ideia e começaram a fazer planos comigo. Essa era a família que eu tinha e agradecia todos os dias a Deus por isso. Quando chegamos em casa, expusemos nosso projeto. Toninha era a mais interessada, queria já ir até a lojinha para arrumar os meus quadros.
Ela sabia que eu os tinha em quantidade e ficava preocupada porque eu os empilhava sem cuidados. No dia seguinte, pegamos a charrete e transportamos o que era preciso. Na ferraria havia um balcão que usaria para atender os fregueses. Toninha foi conosco. Ela se encarregaria de dar vida à lojinha. A pequena vida ia agarrada aos quadros para amortizar os solavancos. Parecia de novo uma festa. Ali se falava em colher muitas flores, era um grande acontecimento. Deixei que se encarregassem de tudo sempre com a orientação de Pedro. Aos poucos, todos iam tendo uma ocupação. Com sua educação, eu não me preocupava nem um pouco, eram todos bons meninos. Deus tinha me abençoado com uma linda família. Agora quase todos trabalhavam. Dividiam-se entre a ferraria, a lojinha e cuidar do que já parecia uma fazenda. O curral, agora cheio de cavalos, exigia atenção especial, mas isso não era problema, eles adoravam cuidar dos animais. Saíam a galopar com eles e a alegria era visível em seus rostos. De vez em quando, eu também tratava deles. Quando cheguei à cidade procurando trabalho, a primeira coisa que disse foi que sabia cuidar de animais. Quando não estava pintando, me distraía vendo os meninos fazer o serviço. Toninha, de vez em quando, ia até a lojinha dar opiniões e ajudar as meninas. Dona Margarida era cozinheira de mão cheia. E era encarregada de suprir a casa de comida. A hora das refeições era um banquete. Era tanta comida que parecia que não iam dar conta, mas meus filhos trabalhavam tão bem quanto se alimentavam, e logo consumiam toda a refeição. Dona Margarida ficava lisonjeada. Pois, enquanto comiam, teciam de elogios à cozinheira. Isso fazia com que cada vez mais ela se esmerasse, e até o padre, de vez em quando, aparecia nas refeições, na hora certinha. Tudo o que planejamos e fizemos deu certo. O pomar e a horta supriam quase em toda a alimentação da casa. Os cereais, eu comprava em grandes sacos. Dinheiro nunca nos faltou. O ganho agora vinha de diversos lugares. A lojinha foi um sucesso. Era novidade numa cidade tão pequena. Pedro estava entusiasmado e até parou de dormitar em outras cidades. Saía bem cedo para a labuta, mas tinha pressa em voltar, pois sempre trazia alguma novidade para a lojinha. Já éramos vistos como uma família abastada. Sempre ajudava a igreja, que ajudava os necessitados. Nunca esqueci de como cheguei àquela cidade. O tempo foi passando, as meninas tinham ficado belas moças. Já havia rapazes da cidade rondando, e pedia a Toninha que as orientasse. Tinha medo que se apaixonassem por qualquer um e viessem a sofrer depois de largadas. Naquelas nossas conversas à noitinha, também falávamos sobre vida. Agora todos sabiam o que acontecia. Todos em minha casa. Da porta para a rua não saía. Era segredo em família. Até porque depois de tantos anos me ouvindo falar de vida e não mais havendo, pediam explicações e eu não queria que pensassem que vida os abandonara. Só a pequena vida tinha contato com ela. Às vezes a encontrava no riacho ou em alguma cavalgada. Mesmo pequena, a nossa vida já cavalgava em seu potro. Corria com ele por aquelas paragens, e seu riso ecoava pelas árvores, dando vida às manhãs, até aquelas que amanheciam chuvosas. Eu ficava da porta de meu ateliê observando. Como se parecia com minha vida. Era energia pura aquela menina. Até que um dia aconteceu um acidente. Estava ela a cavalgar quando um tropeço num tronco a derrubou junto com o potro ao chão. Eu estava absorto a pintar uma tela, quando escutei um chamado. Ficava cada vez mais forte, e fui até a porta ver quem era. A voz vinha com o vento. E, para minha surpresa, era a vida me chamando. Peguei meu baile e saí a galope. Fui em direção ao lugar de nossos encontros, mas aí me distanciava do chamado e voltei, guiando meu cavalo pelo som trazido pelo vento. Era um lugar contrário aos nossos encontros. Eu estava assustado. Alguma coisa tinha acontecido. Meu coração disparava ao ouvir o chamado de vida. Até que me deparei com uma cena em que quase não pude acreditar. Minha pequena vida estava caída, desacordada, e o potro em cima de suas pernas. Pulei de meu cavalo gritando, pensando que ali ela jazia sem vida. Afastei o potro, que talvez tivesse quebrado a pata, e peguei a pequena vida no colo. Vida. Olhe papai. Acorde, meu anjo, eu a chamava desesperado. Ela nem abria os olhos,
Sua respiração estava ofegante. Foi aí que, com a cabeça dela de encontro ao meu peito, vi o sangue jorrando. Peguei-a no colo e segui em direção à casa. Eu chorava e a chamava, eu a chamava e rezava. Pedi a Deus que não a levasse. Era minha pequena vida, tinha ainda muita estrada para andar. Pedi a Deus que me levasse em seu lugar, mesmo correndo o risco de nunca mais encontrar vida. Cheguei em casa gritando, pedindo ajuda, pois vida talvez estivesse morrendo. Vieram todos da casa. Só Toninha tinha ficado estática na porta. Toninha. Ela caiu do potro e ele em cima de suas pernas, disse, também tem a cabeça quebrada e está desacordada. Os meninos tiraram a pequena vida do meu colo e aí caí de joelhos extenuado. Tapei o rosto com as duas mãos e fiquei ali chorando desesperado. Pai, Alice me sacudia. Pare de chorar. Não devemos pensar no pior, agora temos de providenciar a vinda do doutor. João está atrelando a charrete para levarmos a pequena vida até lá. O senhor tem de resolver o que faremos. Esperamos ou a levamos. Pai. Reaja. Precisamos do senhor. Mas aí senti uma pontada no peito e tombei desacordado. Quando de novo dei por mim, estava deitado em minha cama. Meu corpo todo doía. Minha cabeça estourava. Então eu me lembrei do acontecido e quis me levantar para ver a pequena vida. Estás de repouso, disse Toninha, que bom que acordaste. Não precisas se preocupar, a pequena vida está sendo examinada e cremos em Deus que não será nada grave. Como pude desacordar numa hora dessas, disse. Quando mais precisavam de mim, falhei. Nem pense nisso, disse Toninha, você estava muito cansado. A pequena vida está crescida, e foi muito peso a ser carregado. Tome este remédio que o doutor receitou. Descanse mais um pouco e, quando o doutor terminar de examiná-la, peço aos meninos que o ajudem a ir até lá, mas enquanto isso fique aí quietinho, essa máquina que tens no peito está rateando, tens de azeitá-la com descanso, para funcionar bem de novo. Todos precisamos de você, és a nossa força. Nem penses em partir deste mundo, não vou gostar nada dessa brincadeira. E, assim dizendo, Toninha beijou minha testa. Não era do feitio dela, apesar de estarmos sempre abraçados, mas senti aquele beijo como um bálsamo me dando forças para continuar em frente. Adormeci. Quando acordei de novo, a tarde tinha sido. Chamei por Toninha. Queria ir até o quarto ver como estava a minha pequena vida. Toninha logo atendeu. Vi em seu rosto grande preocupação. O que foi que aconteceu? Perguntei. Minha pequena está no quarto onde o doutor a levou. Espere um pouco antes de fazer tantas perguntas. E, assim falando, chamou os meninos para que me dessem ajuda, me levando até outro quarto. Já me sinto bem, retruquei. Agradeço a ajuda, mas posso caminhar sozinho. Não adiantou reclamar. Meus filhos me seguravam como se eu não soubesse caminhar. Quando cheguei à porta do quarto, me assustei. Minha pequena vida jazia ali deitada, inerte, pálida, como lhe fugisse a vida. O que o doutor falou? Perguntei, qual o tratamento a ser dado? Já providenciaste a compra dos remédios, Toninha? Fui falando, me aproximando do leito e pude ver direito que sua cabeça estava enfaixada. As irmãs a rodeavam em silêncio. Parecia que rezavam. Não gostei nada daquela situação. Alguma coisa estavam me escondendo. Aproximei-me mais de minha pequena, osculei sua testa e senti o suor frio que escorria por ela. O que foi que falou o doutor? Tornei a perguntar. Toninha levou os 2 dedos aos lábios, pedindo que eu me calasse. Vamos lá para fora, disse. Tem alguma coisa errada e quero agora saber. Não estou inválido, quero saber de tudo. Não me omita nenhum detalhe, seja o que for quero saber para tomar as providências necessárias. Se ela precisa de exames ou de outro médico, nós a levaremos até outra cidade. De fato vamos precisar, disse Toninha. O doutor acaba de deixá-lo e está muito preocupado. Quando o potro caiu, magoou suas pernas. Da gravidade, ele só saberá quando a pequena vida de fato acordar e puder movimentar as pernas. Do contrário, teremos de levá-la a um grande hospital fora da cidade, onde tem especialista para esses casos. Ele quer dizer que há possibilidade de ela não mais andar? Perguntei já me alterando. Calma, Daniel.
Todos estamos rezando a Deus para que tal coisa não aconteça. Faça agora o mesmo. Peça a Ele que ouça nossas preces. Peça à vida que eu seja mensageira desse pedido e que cheguem até o Pai as nossas preces. Toninha estava chorando. Abracei e choramos juntos. Meus filhos uniram-se nesse abraço e ficamos ali a pedir todos juntos. Os dias custaram a passar. Eu não saía de perto da pequena vida. Os poucos momentos longe dela eram um suplício. A casa estava silenciosa. O pároco veio visitá-la, mas saiu acabrunhado. Vida não despertava de seu sono. Perguntei ao doutor se não era melhor transportá-la para um hospital. Ele negou veementemente. Não queria removê-la dali, pois seu estado era muito delicado e o tratamento que receberia onde quer que eu a levasse seria o mesmo. Pedi desculpas a ele. Eu estava aflito por ver minha menina sem esboçar um sorriso. Só seus gemidos ecoavam pela casa. Parecia que cada vez ela ficava mais fraca. O doutor ia vê-la quase todos os dias. Pedia que tivéssemos fé e paciência, que ela logo acordaria. Fiquei movido pela esperança. Alimento não passava em minha garganta. Toninha insistia, preocupada com minha saúde, mas, com certeza, nem ela conseguia comer. Pedi aos meus filhos que se encarregassem de tudo. A lojinha, a ferraria, a horta, os cavalos, tudo precisava de cuidados. Não foi sem insistência que saíram para trabalhar. Alice não arredou o pé. Disse que dali só sairia depois de passar o perigo. Era ela quem cuidava da pequena vida, lhe dava banho de asseio, os remédios e conversava com ela, alisando os cabelos que emolduravam a atadura. Os dias eram longos, as noites intermináveis. Dona Margarida colocava o jantar, mas à mesa ninguém se sentava. Depois de quase uma semana do acontecido, de manhã bem cedinho, ficou o galo a cantar bem embaixo da janela do quarto onde estava a pequena vida. Ele não parava. Pedro disse que ia lá fora para dar uma corrida nele. Então escutamos uma doce voz. Pedro. Deixe ele. Ele é meu amigo. Todas as manhãs ele me acorda e eu respondo com um bom dia. Ficamos todos calados. Era a pequena vida que tinha acordado do seu sono interminável. Foi alegria geral. Pedro foi o primeiro a correr para abraçá-la. Pela primeira vez, choramos de alegria. Pai. Tô com fome, disse a pequena vida. Traga um banquete. Traga um banquete, gritava Pedro, acordando o restante da família. Logo estávamos todos reunidos, agradecendo pela vida da pequena vida. João foi logo à cidade atrás do doutor. Também foi procurar José e lhe dar a boa notícia. Mas ainda íamos chorar muito, pois o doutor, ao examiná-la, constatou que suas pernas não tinham movimento. Quando ele quis me falar em particular, temi sobre o que poderia ser. Nós todos esquecemos de que só quando ela acordasse o doutor diria o parecer sobre as pernas. O senhor tem certeza? Perguntei, só examinando na cama. Como podes ter a certeza disso? Eu questionava, desesperado, e o doutor já estava se aborrecendo com isso. Não posso dizer que é definitivo, disse o doutor, mas no momento suas pernas não têm o mínimo de reflexo. Vamos até lá que lhe mostro. Fomos até o quarto e ele pediu que todos saíssem. Precisava fazer um exame mais minucioso e não queria a pequena vida distraída. Ficamos nós dois e a pequena. Ele começou a lhe martelar o joelho e ela não sentia. Minha filha. Digo o que sentes. Fale com o doutor o que acontece com suas pernas. Nada, pai. Nada. Não sinto nada. Como nada? Gritei já fora de mim. Não sentes o doutor bater em seu joelho? Não sentes dor? Sei que és corajosa, mas podes reclamar. É isso que esperamos. Não sei o que acontece, pai, mas não consigo mover minhas pernas. O doutor olhou para mim como se dissesse, acreditas em mim agora? Respirei fundo. Dei-lhe um tapinha nas costas, como se pedisse desculpas. Ele guardou seus instrumentos e disse que voltaria mais tarde, inclusive trazendo uma cadeira de rodas para a pequena vida se locomover. Ele se despediu e foi embora. Ficamos ali mudos, eu e a pequena vida. Logo como se adivinhasse meus pensamentos, o vida quebrou o silêncio perguntando. Pai, não vou mais andar? Como vou cavalgar ou ir para a escola? Agora ela já chorava e eu junto com ela. Toninha,
Nesse momento, entrou no quarto e foi até ela dizendo: Não vais ficar sem andar muito tempo. O que aconteceu é que ficaste na cama dormindo muito tempo e suas pernas ficaram preguiçosas. Vamos mexer muito com elas, para dar força e ensiná-las como se anda novamente. Vida deu um sorriso meio xoxo e, mesmo sem vontade, acabamos todos rindo. Disse a minha pequena que teria de sair, mas não me demoraria, logo estaria ali. Vais encontrar com Vida. Ela está o esperando. Leve-me com você. Talvez ela possa fazer eu andar de novo. Levantei-a do travesseiro e apertei-a no meu peito, dando-lhe um forte abraço. Não queria nem pensar que ela teria de passar o resto de sua vida em uma cadeira de rodas. Hoje vou sozinho, disse, mas prometo que logo, logo a levarei. E você ficará a correr pela relva fazendo estripulias enquanto a espera. Toninha, não a deixe só. Peça às meninas que fiquem ali fazer companhia. Dei-lhe um beijo e fui embora. Precisava caminhar. Nem atrelei meu bairro. O lugar de encontro era um pouco longe de minha casa, mas eu precisava pensar em todos os acontecimentos e a melhor maneira era caminhar comigo mesmo. Desde que adotei as crianças, não fui surpreendido com nenhuma fatalidade, só as doenças infantis, como chamam, que se instalaram em nossa casa. Fiquei a pensar em Vida. Será que a encontraria? Ela sempre me confortava nas horas de angústias e sempre tinha uma palavra que elevava nosso espírito. Nem senti que já tinha chegado ao local de nossos encontros. Fiquei encostado na árvore colocando todo o meu peso em seu tronco. Éramos velhos amigos. Ela, de mim, já tinha ouvido confidências mil. Tinha participado do primeiro encontro e da união de meus filhos. Quantas vezes a pequena Vida tentou subir em sua copa, mas desistiu, por ela ser mais alta, forte e majestosa. Acolhia-me nos dias de sol forte com a sombra enorme que fazia. Ali junto a ela já tinha chorado minhas mazelas, dormido e rido das graças de Vida. Ela guardava de minha vida os momentos mais preciosos. Era uma confidente que sabia como guardar os segredos. Naquele momento, pensado nisso, lembrei que, mesmo na mudança de estação, nunca tinha visto seus galhos vazios. Ela estava sempre frondosa. Só as folhas mudavam de cor, como se ela trocasse de roupa. Acho que, como Vida, era uma árvore iluminada. Despertei do meu devaneio quando escutei um cavalgar. Fui correndo na sua direção, precisava dela mais do que nunca. Vida saltou do cavalo, antes que me aproximasse dela. Veio correndo ao meu encontro e ficamos um tempo ali, abraçados, na relva. Se pudesse nunca mais a largaria, a teria assim junto ao meu peito, como fiz com a pequena Vida. Ela passou a mão em meus cabelos e eu dei um profundo suspiro. O aperto no meu peito afrouxou e pude falar com ela. Sabes o que aconteceu, não sabes? Encontrei a pequena Vida por meio de seu chamado. Se mais me demorasse e se mais sangue se esvaísse, seria tarde demais. Minha missão é tomar conta deles, Daniel. Se não pude impedir o acidente, que escrito já estava, pude pedir socorro para amenizar a dor do momento. E agora? Disse, o que será que acontecerá com ela? Ela queria vê-la, disse que com certeza você a curaria. Não sou santa, Daniel. Sabes bem disso. Está além das minhas mãos o que acontece nesta terra, mas posso fazer uma coisa, e vim pedir que você compreenda. Fale logo. Está me deixando assustado. Daniel. Ficamos longo tempo juntos, foram momentos maravilhosos, vivi com você o amor depois de desencarnar, aquele que não encontrei nesta terra, mas, com certeza, tudo já estava escrito. De uma maneira ou de outra, teríamos de nos encontrar. Não só para viver um grande amor, mas para criar tantas crianças. Escute o que vou lhe pedir. E tenha sabedoria e compreensão para entender. Primeiro, queria que acolhesses mais crianças. Seus quadros continuarão vendendo muito e atravessarão mares. Terás condições para isso. Ampliarás a casa. Darás a elas um nome e a registrarás. Isso será necessário para o futuro de todas as crianças que vierem a morar lá. Mesmo quando já não estiverem aqui, você e Toninha, com certeza seus filhos mais velhos se encarregarão de tudo. Você os educou para isso, e eles continuarão seguindo sua missão. A partir de hoje não voltarei mais aqui, mas não penses que te abandono.
Logo terás seus braços em volta de mim. Não do mesmo jeito, mas isso só compreenderás quando deste mundo partires. Pare. Não continues a falar. Tu sabes a dor que estou sentindo pela pequena vida, ainda queres aumentá-la mais, dizendo que vais sair de minha vida. Não aguentarei mais esta dor. Como Toninha disse, essa máquina em meu peito está rateando, e juro que não aguentará esse tranco. Todos esses anos tive você ao meu lado. Partilhei contigo todas as emoções e até a criação de nossos filhos. Agora me abandonas quando mais preciso de ti. Por favor, meu amor. Diga que não é verdade. Ou então me leve junto contigo. Daniel. Compreenda, estou fazendo isso pela pequena vida. Como assim? Perguntei desesperado. Como por ela, se a abandonas quando mais precisa ter você ao seu lado, se vais embora para nunca mais voltar. Terei de contar a eles. A pequena vida, com certeza, não vai entender, ficará desconsolada. E desse jeito que dás tua ajuda. Um dia tu me deste a opção de continuar ou não nossos encontros, mas agora falas que me abandonas e sabes que não vou conseguir viver sem você, vida. Passamos tanta coisa juntos. Tivemos momentos maravilhosos. Eu a amo tanto. Se vives aqui neste mundo ou não, eu não me importo. Diga que não é verdade. Pelo amor que tens às crianças, diga que não me abandonarás. Por amor a elas, não vou mais te ver. Por amor à vida, deixarei de cavalgar pelos campos. Por amor aos meus filhos, não viverei mais o grande amor que encontrei. Mas um dia nos encontraremos. Nossa história não acaba agora, neste momento. Será o início de um novo tempo, que recomeçarei com todo o amor que recebi de todos vocês. Diga àqueles que foram um dia meus pais que agradeço por eles terem acolhido você e meus filhos. Nunca os esquecerei. E, assim falando, me deu um buquê de rosas. São para meus filhos, meus pais, Toninha, Dona Margarida e você. Aqui pertence a vida. Amanhã bem cedinho você levará até o riacho, juntamente com nossa filha. Sentará a vida na beirada e regará suas pernas. Depois de despetalar a rosa, jogue em suas pernas e torne a regá-la. Vida ficará boa e todos terão a felicidade que merecem. Pare de chorar, Daniel. Como falei, logo estarei em seus braços. E um dia, se quiseres, me esperarás na eternidade. Se tem de ser assim, disse chorando copiosamente, assim será. Não sei se me recuperarei, e tenha certeza de que continuarei vindo aqui todos os dias, mesmo sabendo que não vou encontrá-la. Aqui, neste lugar, vivi com você momentos maravilhosos. Se não vou tê-la mais em meus braços, vou viver recordando o passado. Dizes que não vais mais voltar, mas que poderei um dia esperar por ti. Com certeza o farei. Nunca a esquecerei. Vida me deu um longo beijo e foi embora. Eu fiquei ali chorando, abraçado a um buquê de flores. Despertei com a voz do padre, perguntando: Daniel, que fazes aí com essas flores? Então era assim que fazias, trazes um buquê de flores e despetá-la como se marcasse lugar. Padre, me perdoe, mas não estou com disposição para a conversa. Com sua licença, que tenho de ir embora. Vida me espera em casa. Estás chorando, disse ele, então é mesmo grave o estado da menina. Bem que o doutor me disse que ela nunca mais andaria. A propósito, ele está em sua casa, foi levar a cadeira de rodas para a menina. Uma fatalidade. Tão pequena, tão cheia de vida, e passar o resto dos seus dias sem poder andar. Não será assim, disse enxugando as lágrimas. Ninguém pode saber como será o amanhã. Hoje estou em pé, amanhã posso não estar. Vida está acamada, amanhã, quem sabe, estará ela correndo por essas paragens. Está bem, meu filho. Será como você diz? Mas deixe-me despetalar as rosas. Sei que artista tem sensibilidade em excesso e precisa de coisas diferentes. Dei um puxão no buquê, que já estava metade nas mãos dele, dizendo: essas, vou levar para casa. Acabei de colhê-las, não é para despetalar. E, falando assim, dei as costas e saí correndo, deixando o padre confuso. Cheguei em casa cansado, o rosto todo molhado de tanto chorar pelo caminho. Toninha pegou as flores de minha mão, abraçou-me fortemente e disse que já sabia que vida não mais voltaria.
Caí em seus braços aos prantos. Não queria acreditar que ela tinha feito isso comigo. Como poderei viver sem ela? Perguntei a Toninha. Tenho vocês e agradeço todos os dias a Deus, mas pensava que fosse ter vida comigo até partir desta terra. Então eu a encontraria e cavalgaríamos juntos pelas pradarias. Era um sonho, Toninha, que virou pesadelo. Filho, aceite por hora o que disse ela. Não ficarás só. Tens a nós e a lembrança dela. Seu desespero fará doente. Se ficares acamado, como cuidarás da pequena vida? Nisso, lembrei-me do que Vida tinha dito. Separei uma flor e disse para Toninha. Esta, terei de levar amanhã bem cedo ao riacho, juntamente com a pequena Vida. Foi Vida que assim pediu. Disse que nossa filha ficaria boa e tudo ao normal voltaria. Então, meu filho, disse Toninha, ela sempre estará conosco. Podemos não ter sua presença, mas com certeza por meio de intuições, ela sempre estará presente. Onde colocaremos estas flores? São de todos. Ela mandou uma para cada um. Inclusive para os seus pais, como prova de amor, como agradecimento e adeus. Vamos entregar às crianças. Chame todos, Toninha. Inclusive João e Alice. Quando todos já estavam reunidos ali na sala, e a pequena Vida já na cadeira de rodas, contei tudo o que se passara e entreguei a cada um a rosa que Vida mandara. Alice me deu um abraço e foi em direção à lareira, onde havia um retrato de Vida. Pai, gostaria de deixá-la aqui. Quando secar, venho apanhá-la e guardarei como lembrança comigo. Meus outros filhos acompanharam o gesto da irmã e, um a um, me deram um forte abraço e depositaram a rosa na lareira. Era uma despedida simbólica, e eu, pela primeira vez, me senti viúvo. Tinha perdido alguém que amava muito e meu futuro dali em diante era uma interrogação. Não tinha certeza se conseguiria viver sem Vida. Toninha pegou uma jarra e colocou as flores que ficaram ali na sala, ornamentando o ambiente. O cheiro das rosas se espalhou dando bem-estar a todos e acalmando minha mente. De manhã bem cedinho, levei Vida ao riacho. Toninha fez questão de ir junto, e meus filhos também quiseram me acompanhar. E assim, toda a família reunida, fomos atender ao pedido de Vida. Lá chegando, os meninos me ajudaram a colocar a pequena Vida na beirada do riacho. Comecei a regar suas pernas e ela ria, reclamando que a água estava gelada. Peguei a rosa e a despetalei. Joguei nas pernas de minha filha e, em seguida, com a água do riacho a reguei. Fiquei ali rezando, pedindo a Deus por um milagre. Tinha confiança e fé no que estava fazendo. Se Vida mandou, certamente daria certo. Eu estava ajoelhado na água com a pequena Vida diante de mim, e meus filhos formavam um círculo, com Toninha perto de mim. Podemos ir embora? Perguntou minha pequena. Está frio e minhas pernas estão gelando. E, assim falando, começou a bater com os pés na água, respingando para todos os lados. Eu caí sentado no riacho. Meus filhos se jogaram em cima de mim e ficamos todos dentro d'água. Vida se levantou e imitou o gesto dos irmãos. Eu chorava e ria. Toninha agitava as mãos, pedindo que todos saíssem da água gelada. Meus filhos pegaram a pequena irmã no colo e a beijaram efusivamente, maravilhados com a recuperação de suas pernas. Vamos para casa, disse. Estão todos molhados, daqui a pouco teremos de chamar o doutor porque ficarão acamados com gripe. Pai, você está pior do que nós. Está todo encharcado. Só Toninha ficou seca para cuidar da gente. E, assim falando, foram em direção a Toninha, fazendo gestos de que iriam colocá-la na água. Nem se atrevam. Nem se atrevam, dizia ela, mas os meninos não atenderam. Levantaram-na no colo e a depositaram na água, dizendo ser a única que não tinha sido batizada. O que começou com reza virou uma festa. Fomos embora felizes da vida com o grande acontecimento. Quando chegamos em casa, qual não foi nossa surpresa? Estavam nos esperando o padre e o doutor, que vieram ter notícias da pequena Vida. Meus filhos faziam uma algazarra. O padre chegou à soleira da porta perguntando: o que se passa? Estão todos malucos? Daniel, por que estão todos molhados? Não tens juízo. Sua filha tinha de estar descansando, esperando a visita do doutor para massagear suas pernas.
Vida foi a primeira a pular da charrete. Foi ao encontro do padre, pedindo sua bênção e mostrando como tinha sarado. O padre se benzeu, dizendo não saber o que estava acontecendo. Foi em direção a Toninha, pedindo explicações, perguntando de onde todos estavam vindo. Fomos dar um passeio, padre. A manhã estava linda. O padre olhou para o céu, que estava bem nublado, e disse que estávamos malucos. Foi apenas um passeio, disse Alice, mas acabamos por tomar um banho no riacho para comemorar a recuperação de vida. Veja como ela está bem. Não merecia uma comemoração? Perguntava ela para o padre. Está bem. Mas vamos entrar que o doutor já deve ter acordado do seu cochilo. Foram todos se trocar. Eu, assim mesmo como estava, fui falar com o doutor. Devolvi a cadeira, dizendo não ser mais necessária. Como pode ser, disse ele, tinha a esperança de que os remédios fizessem efeito, mas a rapidez com que se deu a recuperação dela foi milagrosa. Eu comecei a rir, concordando com ele. Foi milagre mesmo, disse, e agradeço muito ao Senhor. Fiquem para o almoço, o cheirinho está bom. Dona Margarida deve ter preparado um de seus quitutes maravilhosos. Pedi que, logo após o almoço, João levasse notícias a José e fosse até meus sogros falar da recuperação da pequena vida e entregar as rosas que a filha mandou. Foi um dia maravilhoso. Até esqueci a tristeza do dia anterior. Os dias se passaram. Eu continuava minha pintura e ia cavalgar até minha amiga árvore. Agora, mais que nunca, conversava com ela. Nela, deixava minhas tristezas e amarguras. Toda noite, quando nos reuníamos, o cheiro de rosas invadia o ambiente. Todos olhavam para o retrato de vida. Parecia que ela estava ali presente. As flores não murchavam. Continuavam como se tivessem sido colhidas naquele momento. 6 meses se passaram desde o dia em que vida se despediu de mim. As rosas continuaram perfumando o ambiente, como se tivessem acabado de ser colhidas. Ninguém mais admirava tal acontecido. Parecia que o retrato de vida dava vida às flores. Era véspera de Natal. A casa estava em festa. Meus filhos tudo organizaram, até recusaram meus préstimos, dizendo que me dedicasse à pintura, que eles se encarregariam de tudo. Agora a pequena vida ficava comigo no ateliê, divertindo-se em colocar cores nas telas. Eu nunca havia me sentido tão só. Sentia a falta do meu grande amor. Sentia a falta dos seus conselhos, do afago nos meus cabelos e dos beijos quentes que me aqueciam as noites frias. Parecia que toda a magia tinha desaparecido. Eu ficava sentado sob a árvore pensando em minha vida. Mas ficava só por pouco tempo. Logo aparecia cavalgando a pequena vida um dos meus outros filhos. Se me afastava de casa e demorava, eles logo iam à minha procura. Eu era abençoado e agradecia, como sempre, pela bênção de tê-los todos comigo. Mas meu coração chorava a falta que vida me fazia. Eu passava toda a minha dor para as telas que estava pintando. Agora pintava mais e mais. Às vezes parecia estar louco, me chamavam e eu não escutava. Só quando tocavam em mim é que voltava à realidade e relaxava por uns momentos. Meus filhos já estavam com tudo preparado. Até as charretes, que agora eram 2, estavam enfeitadas. Íamos até a igrejinha para a missa do galo. Depois voltaríamos para casa para cearmos, comemorando a data e abrindo os presentes que estavam espalhados sob uma linda árvore de Natal. Assim que chegamos em casa, depois de assistir a toda a missa e nos confraternizarmos com os cidadãos da cidade, sentamos à grande mesa que foi preparada fora de casa. Agora não eram só 9 crianças, eu e Toninha a cear. Havia pares e pares de João e Alice a comandar. Era uma grande família. Tínhamos 1000 motivos para agradecer e comemorar a data. Quando estava tudo ajeitado, João pediu a palavra. Juntei as mãos, esperando dele a oração, mas me emocionei com suas palavras. Ele comunicava que estava chegando mais um membro ao seio de nossa família. Todos começaram a aplaudir. Eu fiquei meio parado, olhando para Toninha, que chorava de emoção. Naquele momento, fora anunciado o fruto de nossa família. Saí do meu torpor e fui abraçá-los efusivamente. João estava com a alegria estampada no rosto, e Alice, minha menina tão querida, já trazia no rosto o traço da maternidade. Enquanto comemoravam o acontecimento,
Fui me afastando, entrando em casa, dirigindo-me até a saleta onde ficava o retrato de vida. Queria compartilhar com ela mais um momento importante de minha vida. Estranhei chegar perto do retrato e não sentir o cheiro das flores.